O Invencível é um dos super-heróis que mais apanha dos seus adversários, mas tudo isso tem um motivo. Ele sempre se segura ou enfrenta personagens iguais a ele em poder, mas com mais tempo de vida e experiências em batalha muito além do Mark. Mas no final da HQ, tudo isso fica pra trás. E por isso, no vídeo de hoje eu vou explicar detalhadamente o quão poderoso o Invencível é. E já adianto, a resposta honra muito o nome de super-herói de Mark Grayson. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E bom, hoje vocês já viram que o vídeo vai ser sobre o Invencível mais vencível das histórias em quadrinhos e das animações, porque o que o Mark apanha na história é brincadeira, viu? Mas enfim, antes de começar a falar do nível de poder, eu gostaria de pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana tem algum vídeo falando sobre conteúdos nerds, então pra você que curte esse universo dos quadrinhos, aqui tem muita coisa do seu interesse. E se você quiser ver uns vídeos exclusivos que eu lanço de vez em quando, ou versões estendidas de vídeos do canal, considere se tornar membro também, falou? Valeu! Mas agora chega de enrolação. Existem duas formas de analisar o nível de poder dos Viltrumitas. A primeira, e a mais segura na minha opinião, é usando como base só a HQ do Invencível e outras histórias situadas nesse mesmo núcleo de personagens, como por exemplo a HQ dos Guardiões. E a segunda é a mais incerta, porque envolve outros personagens da Image Comics, como Spawn, Capitão Dínamo e o Supremo. E explicando isso rapidamente, a Image é uma editora dos quadrinhos, assim como a Marvel e a DC, só que os roteiristas têm uma liberdade criativa maior para trabalhar nas suas histórias, então o universo é compartilhado, mas uma história não necessariamente influencia na outra. Então, ao mesmo tempo que é mais simples de trabalhar, podem existir algumas incertezas, mas quando eu for falar das diferenças das escalas de poder, eu vou mostrar isso com um pouco mais de clareza. Mas primeiro vamos falar da escala que se baseia só nas HQs do Invencível, que é meio que a mais segura mesmo. Só que aqui eu vou estar passando meio por cima dos eventos que já aconteceram na animação, porque seria mais do mesmo. Mas basicamente, tudo começa com o Mark adolescente. Ele acaba de manifestar os poderes e ele costuma apanhar pra muito o personagem mais meia boca mesmo, até chegar ao ponto de ele luta contra o pai dele, e aí ele até consegue fazer um pouco mais do que era de se esperar baseado no histórico dele, de apanhar de todo mundo, mas ele não consegue fazer nada muito grande no nível de vencer ou minimamente se igualar com o pai dele. Mas como os Viltrumitas têm uma grande capacidade adaptativa, assim que o Mark perde essa luta e ele se recupera, ele já tá mais forte do que ele estava ali. Tanto que na segunda vez que ele interage com o pai dele, ele até consegue causar dor no Omni-Man, lá em Traxa e tudo mais. Mas ainda nesse ponto da história, o Mark não era grande coisa. Ele ainda era no máximo do máximo no nível de algum Viltrumita mais meia boca. Ele não chegava nem a ser o nível médio da espécie. Mas as coisas vão começando a mudar. Na luta contra o Conquista, é mostrado claramente que o Mark, por mais que tivesse ainda mais fraco do que o Conquista, ele estava se adaptando cada vez mais rápido. Ao ponto de que no início, o Conquista estava brincando na luta e ele estava ganhando com facilidade, sem nenhum esforço. Mas conforme a luta foi se estendendo, o Mark foi ficando cada vez mais capaz de ferir ele. Tanto que no final, ele perde um pouco a posição porque ele é distraído por quando ele vê a Eve levantando, mas ele claramente estava levando a melhor naquela parte da luta. E no final ele ainda consegue vencer com a ajuda da Eve e tudo mais. Mas nesse ponto, o Mark ainda não era tão absurdo. Ele já estava no nível de um Viltrumita mais mediano, mas ele não chegava a ser uma coisa absurda e tudo mais. Mas as coisas começam a mudar. Mais pra frente na história, ele começa a enfrentar outros personagens extremamente poderosos, Viltrumitas ou não, mas via de regra ele começa a enfrentar gente do nível do Treg. Ele ainda é completamente amassado, mas ele já tá numa escala bem maior do que ele tava no início. Ainda assim, o maior feito que ele tem de forma concreta foi quando ele, o Omni-Man e o Tadeus destruíram Viltrum, atravessando o núcleo do planeta que já estava instável e causando uma grande explosão. Mas ainda assim, nesse ponto da história a gente ainda tinha uma imprecisão ao saber o nível de poder real dele, porque a gente não tinha visto nada muito grandioso. Mas na segunda luta contra o Conquista, as coisas começam a ficar muito diferentes. Porque diferente da primeira luta, onde o Mark foi amassado do começo ao fim, e ele ganhou porque o Conquista estava querendo deixar ele ficar mais forte, para a luta ser mais divertida, na segunda é completamente diferente. O Mark segura o pescoço do Conquista e mesmo tendo o estômago atravessado, o intestino arrancado para fora, ele continua segurando e ele simplesmente mata o Conquista assim. Ou seja, ele basicamente fez sozinho o que ele não conseguia fazer nem em equipe antes. Então, nesse ponto, é bem claro que o Mark já é absurdo. Tanto que o próprio Conquista já cita que o Mark ali já era quase tão forte quanto o Omni-Man. Sendo que vale lembrar, o Omni-Man também tá ficando mais forte conforme a história passa.
ninguém tem o mesmo nível de poder pra sempre. Em todos os arcos, todos os Viltrumitas que estão lutando estão ficando cada vez mais fortes. Tanto que, se você for analisar o desempenho que o Mark tem nas lutas contra o Treg, isso fica bem claro. Na primeira luta, tá o Omni-Man e o Mark e eles não conseguem fazer nada. Enquanto na segunda luta que o Omni-Man tem com o Treg, ele já consegue fazer alguma coisa. Ele ainda é bem inferior, mas já tá minimamente capaz de lutar contra ele. Mas lá na reta final da HQ, o Mark fica ainda mais forte. Mas antes de falar um pouco sobre isso, vamos voltar um pouquinho no tempo. Inicialmente, o Mark ainda seria mais fraco do que o Treg de qualquer forma. Ele não teria como superar ele tão rápido, até porque o Treg tem milhares de anos, enquanto o Mark era só um adolescente. Mas, ainda assim, as coisas foram começando a ficar diferentes após um evento que, assim, eu não vou entrar muito sobre o que acontece nesse evento, porque é um spoiler bem pesado. Pra quem não leu HQ, isso seria, no mínimo, tenso. Mas, indo direto ao ponto. O Mark é derrotado pelo Treg e ele tem o corpo dele destruído, só que a Eve reconstrói ele, e ela cita que deixou ele um pouco mais forte, como se ela tivesse bufado ele de forma permanente. Só pra vocês terem uma base do quão diferente tá o Mark nesse ponto da história, antes disso, ele seria incapaz de fazer qualquer coisa contra o Allen, só que depois desse aprimoramento que a Eve deu nele, ele ficou sendo capaz de ferir o Allen no soco, o que já mostra que ele tava bem mais forte, porque, assim como os Viltrumitas, o Allen também vai ficando mais forte a cada aparição. Como eu disse, todo mundo tá ficando mais forte conforme a história passa. Mas agora voltando para essa parte final, a última batalha da HQ, por assim dizer, o Mark enfrenta o Treg. No início, a luta até tá equilibrada, mas o Treg claramente é mais forte. Tanto que ele tá levando a melhor em basicamente tudo. Ele acabou de rebentar o Omni-Man na porrada e depois ele ainda tá enfrentando o Mark. Mas, conforme a luta vai se estendendo e eles vão pro núcleo do Sol, a gente começa a ver que eles são muito mais pareados do que parecia no início. Tanto que no final, o Mark não ganha a luta sozinho, mas ele vence. Ele utiliza uma armadura do robô para conseguir se manter por um tempinho a mais, e com isso ele derrota o Treg e o Allen tira ele do Sol. E assim o Mark sobrevive. Só que, como eu disse, ele vai ficando cada vez mais forte. E lá no final da HQ nós temos um time skip de 500 anos. E nesse time skip a gente vê muita coisa. Mas uma coisa que eu quero deixar claro desde o início. O Mark não só tá mais forte porque tá ficando mais velho, mas porque ele quase morreu na luta contra o Treg. Então o Mark da luta contra o Treg é muito inferior ao Mark de 500 anos depois. Tanto que, se você for ver, o Mark mais ou menos no nível que ele tava durante a luta contra o Treg, tava conseguindo ferir o Allen, mas não era nada muito grande. Enquanto 500 anos depois, o Mark simplesmente tirou o Allen pra bosta. Ele ganhou com facilidade. Então, assim, o Mark nesse ponto da história é muito superior ao Mark que era planetário, lá na época onde ele, o Omni-Man e o Thaddeus destruíram o planeta Viltrum, o que é um feito interessante, mas mais pra frente eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas assim, sobre o nível de força dos personagens e até de resistência, meio que o que tinha pra falar é isso. Mas tem um outro atributo que é bem interessante comentar, que é a de velocidade, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Desde o começo da história, o Mark, por ser um Viltrumita, era muito rápido. Ele já era bem mais rápido do que o Som de uma forma bem tranquila. Até porque qualquer personagem mais ou menos do nível dos Viltrumitas tem que voar abaixo da velocidade da luz no planeta Terra ou em outros locais atmosféricos por escolha e não porque eles não são rápidos o suficiente. E isso é uma coisa que inclusive foi explicado mais ou menos no handbook do Invencível. Mas assim, conforme a história foi avançando, a gente tem mais feitos diretos, assim, mostrando a velocidade do Mark. Na primeira luta que ele teve contra o Conquista, ele era bem mais lento, mas na segunda luta, ele já estava sendo mais rápido do que o Conquista, ao ponto de conseguir alcançar ele em voo e interceptar ataques dele, enquanto ele tá fazendo tudo isso. Mas só pra vocês terem uma base, o Conquista era um cara que voava o universo afora, ele conseguia cruzar distâncias galácticas e tudo mais, mas o próprio Mark também tem feito assim. Ele já voou de um planeta de, no mínimo, de um sistema solar para outro, mas também tem uma outra questão de que após a guerra dos Viltrumitas, todos os Viltrumitas que estavam do lado do Treg voam para a Terra em algumas semanas. A gente não sabe exatamente quanto tempo se levou, mas é mais de uma semana, mas não deve ser mais do que um mês, porque foi citado um tempo de semanas. Então, supondo que sejam 2 semanas, os caras seriam bilhões de vezes mais rápido do que a velocidade da luz, porque Viltrum ficava na Supercluster, que é basicamente um aglomerado de galáxias onde a Via Láctea inteira tá. Então, é uma velocidade muito mais rápida do que a própria velocidade da luz. Mas um pouquinho mais próximo do final da HQ, o Mark se mostra mais rápido do que a nave mais rápida de toda a coalizão dos planetas. Sendo que é aquilo, né? Uma nave normal da coalizão dos planetas cruzava galáxias em algumas semanas. Então a mais rápida deveria ser bem superior a isso, e o Mark já era mais rápido do que ela. Isso antes do arco final. Então lá pro arco final da luta contra o Treg, o Mark já era mais rápido, e pós time skip então ele ficou ainda mais absurdo. E é por essas e outras que muitos acreditam
acreditam que o Mark lá pro final da HQ seja o Viltrumita mais poderoso que já existiu. Eu acredito que sim, ele provavelmente é o Viltrumita mais poderoso, mas os filhos dele têm mais potencial do que ele, porque o Mark adolescente já quase conseguiu matar ele. Então, por mais que ele seja o mais poderoso atualmente, é muito provável que em um curto espaço de tempo os filhos dele vão começar a superar ele. Mas falando um pouco sobre as habilidades que os Viltrumitas têm, além de uma certa cura acelerada, já que eles se recuperam de feridas mais rápido do que mortais normais, eles têm uma grande evolução reativa, que é o que eu falei, eles ficam mais fortes conforme o tempo passa, e eles têm uma adaptação reativa, de que quando ele volta da beira da morte, ele tá ainda mais forte. É basicamente um Zenkai de Dragon Ball. Além disso, eles têm a pele invulnerável, eles podem viver por milhões de anos, eles podem se regenerar, e inclusive isso é interessante, porque o Mark ele tem alguns feitos de regeneração bem respeitáveis. Ele já conseguiu resistir a ser queimado até os músculos pelo sol, e ele se recuperou depois sem nenhuma sequela. Ele já teve o estômago dele atravessado e puxado pra fora, e só depois do Omni-Man colocar pra dentro de volta e deixar o Mark descansando, por assim dizer, por algumas semanas, ele voltou, sendo que isso seria uma coisa mortal para uma pessoa normal. Ele consegue resistir a calor, a frio e a condições extremas, como ficar completamente destroçado e tudo. Ele tem uma certa resistência mental também, e ele tem como utilizar a telepatia, porque ele tem um dispositivo que permite que ele se comunique mentalmente com as outras pessoas. Mas assim, como eu disse, essa parte aqui era só o que estava dentro das HQs do Invencível, mas eu decidi já citar todo o nível de poder junto, falando sobre o nível de poder, a velocidade e as habilidades do personagem já desde agora, porque agora nós vamos entrar numa escala de poder, que é basicamente uma escala com outros personagens da Image Comics. E a primeira coisa que eu acho interessante falar sobre isso tem a ver com o Spawn. Basicamente, das variantes do Invencível, o Mark Viltrumita disse que matou o Spawn no mundo dele. Só que aí tem uma série de fatores que fazem isso ser meio complicado de analisar. Porque, primeiro, nós não sabemos o quão forte era o Spawn daquela realidade, porque ele podia tanto ser um muito mais forte do que o original, quanto um bem mais fraco no início de carreira e tudo mais. E nós não sabemos como o Mark Viltrumita fez isso, então é bem impreciso tentar medir o nível de poder dele baseado nisso. Mas aí nós temos uma outra interação, que é com outro personagem da Image, que é bem relevante. Mas basicamente, alguns anos atrás, um vilão chamado Dominex veio para a Terra com o objetivo de enfrentar o campeão do planeta Terra, e assim ele não iria destruir ela. E no processo, 3 heróis foram colocados nesse patamar, por assim dizer: o Capitão Dínamo, o Omni-Man e o Supremo. Não deu muito certo e no X1 eles seriam amassados e eles só venceram com a ajuda de outros heróis em uma luta que destruiu uma cidade e durou 17 horas, mas o ponto importante aqui é que os 3 foram meio que colocados em pé de igualdade. E um pouco depois da Guerra Invencível, os filhos do Dominex voltaram para a Terra, e para lidar com eles foram necessários o Dínamo 5, que eram os filhos do Capitão Dínamo, e o próprio Invencível. Ou seja, narrativamente falando, eles estão mais ou menos no mesmo nível, tanto numa questão de nível de poder como a visão geral que todos têm sobre eles. Inclusive, não é à toa essa questão não. A equipe dos Dínamos enfrentou o próprio Mark Sinistro durante a Guerra Viltrumita. E no caso do Supremo, é a mesma coisa. Depois que o Omni-Man voltou para a Terra, ele acabou saindo na mão com o Supremo e os dois estavam meio que pau a pau. Tanto que no final eles se nocautearam ao mesmo tempo, com um soco e tudo mais, mas mesmo assim o Nolan acordou primeiro. Então, indo direto ao ponto, o Omni-Man foi colocado em pé de igualdade com os 2 dos seres mais poderosos do planeta, sendo que o Supremo é alguém que atravessa e destrói planetas e até tira pra nada a Suprema, que é a prima dele que tem força pra chutar estrelas e até segurar um universo com as mãos. Então, se nós formos levar isso pro lado de uma escala, o Invencível do final da HQ seria absurdamente forte, já que ele era muito mais forte do que o Omni-Man. Mas, como eu disse, eu não acho que essa seja uma escala válida. E o motivo pelo qual eu não acho que essa escala seja certa é porque ela é puramente power scaling, não é uma visão editorial sobre o nível de poder dos personagens, porque, resumidamente, os Viltrumitas são pesos pesados, uma categoria de personagem dos quadrinhos que só significa que o cara é capaz de lidar com ameaças de escalas planetárias pra cima, mas a abordagem de um peso pesado varia muito. Por exemplo, durante a Guerra Viltrumita, o Invencível, o Omni-Man e o Tadeus destruíram Viltrum, só que só depois que o Corredor desestabilizou o núcleo do planeta com a arma dele. Caso contrário, eles não teriam sobrevivido ao impacto. Mas, ao mesmo tempo, personagens como o Supremo, desde a década de 90, já atravessava corpos celestes voando como se não fosse nada. E a versão mais forte do Supremo, o Min Supreme, enfrentou e empatou com o Omni-Man. E esse tipo de informação diferente acaba criando incoerências
E assim, não acontece só na Image não. Na DC nem todo kryptoniano é do nível dos principais, como o Superman, Supergirl e etc, mas eles ainda conseguem lutar contra eles. E na Marvel nem todo peso pesado é do nível do Hulk e do Thor. O Namor, por exemplo, luta com eles, mas não tem feitos diretos que justifiquem que isso seja uma escala coerente para eles no ápice do poder e tudo mais. E é por isso que pra mim esse tipo de luta só serve de apoio para determinar a classe de peso do personagem, e não necessariamente o ápice do poder dele. Mas assim, você tá livre para discordar aí nos comentários, deixa sua opinião e nós trocamos uma ideia, beleza? Por hoje, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, e eu tô pensando em falar mais sobre personagens de histórias não tão populares dos quadrinhos, saindo um pouco da DC e da Marvel, tipo um Berserker da Boom, o Darkness da Image e gente assim, só pra dar uma diferenciada mesmo. E se vocês quiserem esse tipo de vídeo, comenta aí. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, e é isso, até a próxima e tchau!